o presidente nacional do ministério em Argentina, que está em Puerto de Iguaçu, Argentina, que Deus lhe bendiga poderosamente. Também o pastor Gregório que nos visita, amém? Onde está o pastor Gregório? Pastor Gregório, seja bem-vindo, pastor. Bem, Deus te bendiga, na serva do Senhor. Sinta-se bem. Nossa Deus já passou aqui, lhe levou seu saludo, seja bem-vindo. E todos os irmãos visitantes, que o Senhor os bendiga, sejam muito bem-vindos no nome de Jesus, amém? Eu vou estar predicando uns 30 minutos. Depois vamos estar orando por liberação e sanidade. Deus vai estar operando milagre aqui nesta noite. Santo! Eu creio que a enfermidade será queimada. Eu creio que cadena será destruída. Eu creio que a alma de macumberia vai sair pela boca. Eu creio, meus irmãos, que sobre as tinieblas será deshecha. Porque para isto se manifestou o Hijo de Deus, para deshacer a sobra do diabo. Amém? Quanto disse glória? Glória a Deus. Eu invito, meus irmãos, a abrir a palavra de Deus, a santa, viva, poderosa, eterna palavra de nosso Deus, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, verso de número 17. Hoje eu quero estar falando sobre as 4 vitórias de Jesus, as 4 vitórias de Cristo. Os irmãos que têm Bíblia, por favor, abra e ponga-te sobre tu pé para compartilharmos a palavra do Senhor. Assim disse João 17, capítulo 19, versículo 17. E ele, quem? Jesus, carregando sua cruz, levando sua cruz, saiu ao lugar chamado de la Calavera, e em hebreu, Gólgota. E ali lhe crucificaram, e com ele a outros 2, um a cada lado, e Jesus em meio. Amém? Aleluia. Podemos sentar, meus amados irmãos, tomar vosso assento. Glória a Deus. Nesta noite estamos aqui para obedecer a lei de Jesus. Jesus dijo ir predicar o evangelho a toda criatura, a todo ser humano, a toda persona, aquele entre nós aqui nesta noite. Por isso estamos aqui para predicar o evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Amém. Nosso querido pastor Antônio leu acá João 3,16. Porque de tal maneira ha amado Deus ao mundo, que ha dado a seu Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor te ama. Eu venho dizer aqui nesta noite que o Senhor Deus Padre te ama. Eu venho dizer-te nesta noite que Jesus te ama. Amanassui de canto de basui. Quizá alguém dijo para vós: nadie te ama. Pero quero te dizer que o Senhor Jesus te ama. Aleluia! Que o Padre te ama, que o Hijo te ama, que o Espírito Santo te ama. Bendito seja Papá para sempre. Nós somos amados por nosso Deus. Santo! Quizá tu decepcionaste, não? Quizá quando tu tenia uma relação com uma pessoa de namoro, a pessoa diz: eu te amo, você é linda, você é preciosa, você é mi todo, você é mi reina, você é mi vida. Pero quando passou o tempo, a coisa cambiou a coisa. Quizá tuvo uma decepção aí com uma mulher, com uma chica. Ela disse: você é muito lindo, você é mi gatito, você é hermoso, você é mi todo. Pero passou do tempo, ela desanimou. Aleluia. Cambiou de parecer, já começou a te desprezar, deixar de lado. Pero hoje eu estou falando não de um amor interesseiro. Hoje eu estou falando não de um amor carnal. Hoje eu estou falando de um amor de Deus. Aleluia! Do amor de um Deus todo-poderoso que te ama como tu eres e que nunca deixará de te amar.
maior expressão do amor de Deus foi quando Deus entregou seu Hijo. Entregou a seu próprio Hijo para venir neste mundo e morir em la cruz para nos salvar. Aleluya. Bem, aí está a maior expressão do amor de Deus, quando Deus ha enviado a Jesus de Nazaré. Qual de los hermanos entregaria a seu Hijo? Ninguno. Qual de ustedes entregaria a sua hija? Bueno, que ele se vai, que muera. Nadie. Pero Deus demonstrou seu amor de uma maneira tão grande que Deus ha entregado a Jesus para morir em la cruz para salvar a nossa vida. Não existe maior demonstração de amor. O maior regalo de Deus para nós se chama Jesucristo. Aleluia. O maior regalo de Deus para a humanidade se chama Jesus de Nazaré. O Senhor já deu prova que te ama. O Senhor já deu prova que te ama, entregando a seu Hijo. E disse aqui o texto sagrado: e levando ele sua cruz. Meus irmãos, existe aqui um paradoxo. Que é paradoxo? É algo que parece na realidade, mas não é. Porque aquela cruz não era de Jesus. Aquela cruz não era de Jesus. Aquela cruz era minha. Aquela cruz era tua. Aquela cruz era nossa. Pero Jesus levou a cruz. Amém? Jesus tomou sua cruz. Jesus tomou minha cruz. Jesus levou a cruz. Acá disse levando ele sua cruz, pero não era de ele. A cruz era nossa. E ali crucificaram a Jesus. Que é crucificar, meus irmãos, é cravar a pessoa em uma cruz. Que era crucificação, era o maior juízo naquela época que os romanos aplicavam a los delinquentes, a los ladrones, a los assassinos, a los rebeldes. Solamente moria na cruz pessoa que praticava crimes terríveis. Aleluia. Era uma sentença, meus irmãos, de condenação para as piores pessoas, para os piores pecadores. Pero quem estava ali para ser condenado não era o pecador. Quem estava ali para ser condenado era o Hijo de Deus, era Jesus de Nazaré, era o Santo de Deus, era o Perfeito de Deus. Amanasui de canto de manaias. Sabe por que Jesus morreu, meus irmãos? Por causa de mim e de vós. Sabe por que Jesus se entregou para ser morto? Foi para que tu hoje tuviera perdão e salvação. Glória a Deus. Foi para que hoje nós pudiéramos ter o perdão, a vida eterna e a salvação. Oh Santo, oh Santo, Aleluya. Santo, Santo, Maravilla, Santo Jesús. Deus, Santo Deus, Maravilla, Jesús de Santo gloria. Deus. Jesus padeceu 4 classes de dolores. Quantas classes? 4. 4 classes de dolores Jesus enfrentou por nós outros. Nadie gosta de sentir dolor. O ser humano, meus irmãos, não quer sentir dolor. Oh? A gente tem medo da vacuna por la aguja. A gente tem medo de meter aquele ensopado no nariz, porque tem muito medo. Ai, meu Deus do céu, meu nariz, misericórdia. A gente não quer sentir dolor. Amén, gloria a Nós não Dios. somos tontos, verdade? Nadie quer sentir dolor. Nós outros estamos correndo de sentir dolor.
Aleluia. Jesus ali enfrentou 4 classes de dolores por nós outros. Jesus enfrentou a dolor física. Jesus foi, meus irmãos, açoitado. Pilato mandou açoitar Jesus. El açoite tinha 3 puntas. 3 puntas tinha, 3 hilos tinha o açoite. E na punta do açoite tinha hueso de carneiro ou tinha hierro. E aonde agarrava, cortava em 3 partes. Jesus foi açoitado. Dolores. Imagino como Jesus ali sentia aquele dolor como homem. Colocaram sobre a cabeça de Jesus uma corona de espina, como burla. Aí, rei, mira isso, corona. Traemos para tu coronita, ¿eh? Vamos meterla en tu cabeza. Los hermanos saben cuando nosotros agarramos nuestro dedito, ¿no? Y metemos en una espina. ¡Ay! Nosotros ya duele mucho, ¿no? ¿Ah? Cuando hincamos la espina del dedo, como duele. Empieza a arder, duele. Ahora imagina una corona sobre la frente, cortando la carne. Jesus recebeu esta corona de espina. Glória a Deus. E quando lhe colocaram a corona, lhe pegaram com canho para assentar bem na corona. Foi por mim, foi por ti. Glória a Deus. Jesus sofreu dolores físicos. Jesus estava em um estado febril, tinha febre e teve que levar, meus irmãos, na cruz. Na parte da cruz, aquela parte horizontal, ele teve que carregar. Jesus, meus irmãos, quando chegou ali, suas manos santas, as manos que foram usadas para sanar os enfermos, as manos que foram usadas para limpar os leprosos, as manos que foram usadas para ser paralítico andar, as manos que foram usadas para abrir os olhos de los ciegos, as manos que foram usadas para multiplicar os panes e pescado, o ramaia soa, aquelas manos santas foram atravessadas por cravos. Glória a Deus. Aleluia. Cravos. Imaginei, meu irmão, na mão de Jesus, eles amarraram ali na cruz. E está um homem com maço, soldado. Pum. E Jesus, dolor físico. Que tremendo. Todo isto Jesus enfrentou porque pensava em vós. Sabia que hoje, neste lugar, havia pessoa que estaria interessada a escutar sua palavra, a conhecer seu amor, a conhecer sua graça. Glória a Deus. Santo. Jesus sofreu dolores morales. Desce comigo, dolores morales. Dolores Morales. Em la cruz não era gente buena que era colgada. Em la cruz solamente se colgava criminales, as piores pessoas. E quando a gente passava, traía seus hijos, ó, agarrava na cabecita do ninho. Mira ali na cruz. Está vendo aquele homem todo feio e ensanguentado? Assim acontece com os ladrões. Assim passa com os assassinos. Assim passa com aqueles que são rebeldes. Pero quem estava lá não era o rebelde. Quem estava lá não era o ladrão. Quem estava lá, oh meu Deus, era o Santo Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Santo. Ei, xaramanai, açu. Dolores Morales, irmão, Morales. Ele estava ali como um criminal. Nada lhe gusta que algo lhe dá um falso testemunho contra vós. Te acusa de algo que vós não és. Santo. Assim estava Jesus ali, sendo acusado de algo que não era. Dolores emocionais, físicas. Por que dolor emocional? Porque todos lhe abandonaram.
todos abandonaram a Jesus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, uma semana antes, a gente gritava: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia! A gente, meus irmãos, lhe elogiava, lhe aplaudia. Depois, todos lhe abandonaram. Quando Pilatos dijo: quanto a Barrabás, a gente dizia: sóltelo, que ele seja livre. Quanto a este homem, o Nazareno, a gente gritava: crucifica-o. Quer dizer, mate-o, mate-lo, mate-lo. Irmão, quanto ódio. Sabe por que Jesus suportou isto? Porque Ele te ama. Porque Ele queria te salvar. Porque Ele queria perdonar. Santo, aleluia! Amanassui de canto remanai. Eu estou falando sobre 4 dolores de Cristo: dolores físicos, dolores morais, dolores emocionais e dolor espiritual. Jesus sempre viveu em comunhão com o Padre, sempre. Pero aquele momento, meus irmãos, o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Meu pecado estava sobre Jesus. O pecado estava sobre Jesus. O pecado da humanidade, Jesus se hizo pecado por nós outros. Aleluia! O pecado cria uma barreira de separação entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus. Quando Deus mira para Jesus, ali estava todo o nosso pecado sobre ele. E por um rato, meus irmãos, o Padre não pôde mirar para seu filho. Não pôde mirar. Jesus então se abriu uma das 7 frases na cruz. Jesus abriu 7 frases na cruz. A primeira foi: Padre, perdónales porque não sabem o que fazem. Gloria a Dios. E naquele momento Jesus dijo: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava solo. Ele estava levando o teu pecado. Ele estava levando o meu pecado. Ele estava levando nossa condenação. Ele estava ali nos reemplaçando naquela cruz. Aquele momento não era de ele. Aquele momento era nosso. Era eu que deveria estar lá. Era tu que deveria estar lá. Pero ele estava em nosso lugar, em reemplaço para nosso perdão e salvação. Aleluia. Aleluia! Pero me gusta quando Jesus disse a frase mais poderosa. Ele disse: está consumado. Ai, xarabadabada. Todo está, já está todo. Já está todo. Já isso todo. O impaite. Vamos, já está todo já está. Aleluia! Já isso todo. Santo Já Jesus! comprei meu pueblo. Já terminei meu sacrifício. O Ramaia soa. O Ramaia soa. Minha obra foi completada. Eu já paguei o preço. Oh, glória a Deus. Está consumado. Santo! Bendito Dios. Eu digo que haverá sobre as 4 vitórias da cruz. As 4 vitórias de Cristo. Quando Cristo deu está consumado, Jesus venceu a cruz. Jesus venceu a cruz. Gloria a Dios. Aleluia! Ele foi hasta o fim. Ele foi hasta o fim. Jesus, irmão, antes de ser crucificado, ele sudou como gota de sangue. Aleluia. Tamanho a agonia que Jesus estava como homem, em saber o que lhe esperava. Aleluia! Pero Jesus
venció la cruz. Santo Dios. Jesús. Jesús venció al pecado. Gloria a Dios. El diablo hasta el último intentó hacer Jesús pecar, pero ele não pecou. A gente dizia: se tu eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, bájate. Satanás estava usando a boca das pessoas para tentar Jesus desistir do plano da salvação do ser humano. Gloria a Dios. Ele venceu ao pecado. Uramaya soa. Aleluya. Jesus em la cruz, ele venceu a Satanás. Eita glória! Santo. Jesus ali venceu a Satanás. Diz a Bíblia em Colossenses, capítulo 2, que Jesus triunfou sobre principados, sobre potestade. E Deus triunfando sobre eles na cruz, despojando todo o espírito de seu poder. Quer dizer, Jesus venceu al diablo em la cruz del Calvário. Bendito Aleluya. Oh, aleluia. Não hace falta ter medo do diabo. Há pessoas que têm medo do diabo, não? Não hace falta tê-lo se você está com Cristo. Aleluya. Se você está com Cristo, tu has vencido al diabo. Amén. Gloria a Dios. E a seu nome. Gloria. Colossenses 2,14. Anulando el acta de los decretos que havia contra nosotros, que nos era contraria, quitando-la de medio e gravando-la em la cruz. La acta que havia contra vós, a condenação que havia contra vós, Jesus venceu. Jesus gravou na cruz. Bendito seja. Aleluya. Gloria a Dios. E despojando a los principados e a las potestades, los exibiu publicamente, triunfando sobre eles em la Santo Dios. cruz. Aleluya. Jesus na cruz venceu al diablo. Santo Dios. E a seu nome? Gloria. Jesus em la cruz, meus irmãos, mira para mim. Estou falando sobre 4 vitórias na cruz. Jesus venceu a morte. Aleluya. Eita, vale glória, vale glória, vale glória. Gloria a Dios. Aleluya. Jesus venceu a morte. Gloria a Dios. Não existe um homem no mundo que venceu a morte. Irmão. La muerte, hermano, venceu a todos. Aleluya. Aí uma história que disse: havia um duelo, uma peleia, um duelo. E neste duelo, irmãos, de repente houve um duelo, uma peleia, um duelo, né? Vamos pelear. O sol dijo: eu sou poderoso. Gloria a Dios. Mira quão grande, quão poderoso que eu sou. Eu caliento todo. E a nuvem escutou e disse: bueno, foi poderoso. Vamos ver quem é mais forte. A nuvem vino e cobriu o sol. O sol não poderia passar. Quedou todo nublado. Então se a nuvem disse: eu sou forte. Eu venci o sol que descia, que era mais forte. Eu sou mais poderoso que o sol. E de repente, irmão, quando a nuvem estava hablando, escutou o vento: você é forte? Não sou nada. Vamos ver quem é mais forte. E Aleluya. o vento começou a ter o duelo com a nuvem. A
A nuvem resistia, mas não aguentou. O vento levou na nuvem. Aleluya. E o vento dijo: eu sou forte. Eu venci a nuvem que venceu ao sol. Eita glória. Aleluya. Entonces la nube decía: yo soy fuerte. Pero de repente, mis hermanos, la roca escuchó: yo no soy fuerte. Yo, el monte, el cerro, la roca, quiero pelear contigo. Y el vento vino contra la roca. Y la roca quedó tranquilito. El vento perdió. E a roca dijo: eu que sou forte, eu venci ao vento, que venceu a nuvem, que venceu o sol. Então, eu sou forte. A roca dijo. E a seu nome? Gloria. De repente, o homem escutou: eu sou forte. Roca. Trajo monte de dinamita e pá, explotou a roca. Então o homem dijo: eu que sou forte. Aleluya. Eu explotei a roca, venci a roca, que venceu o vento, que venceu a nuvem, e a nuvem que venceu o sol. Então eu sou poderoso, o homem dizia. Pero de repente, hermano, chegou a morte. Quando a morte chegou, meus irmãos, não havia valiente, não havia alto, não havia baixo, não havia gordito igual eu, não havia fraquito, não havia morocho, não havia polaco, não havia quem falava português, quem falava espanhol, quem falava guarani, não havia quem falava tova. Quando vinha a morte dijo: eu sou forte, não há rico e poderoso no palácio da campana. A morte vino e venceu ao homem. Aleluya. Então a morte dijo: eu sou forte. E cantou vitória. Pero sabe o que aconteceu, irmão? E naquele dia, ao terceiro dia, depois que Jesus morreu, na morte teve duelo com Jesus. Santo. E Jesus venceu a morte. Aleluya. Quem é mais forte? É Jesus de Nazaré. Santo. Aleluya. Quando Jesus dijo: mis hermanos, eu sou a ressurreição e a vida. Mi Deus, nenhum homem pudo dizer isto. Nadie dijo: eu sou a ressurreição, porque nadie venceu a morte. Chamante comenega sui, amante ribasuia. El único que venceu a morte é Cristo Jesus. Bendito sea Jeová. El único que dijo: eu sou a vida, é Jesus de Nazaré. Santo. Querer vencer? Querer vencer o pecado? Querer vencer a luta? Querer vencer a morte? Vou ter que venir a Cristo. Glória a Deus. Aleluya. Nadie vem ao Padre sino por mim. Aleluia. Jesus. Pastor, como eu hago? Vou ter que aceitar. Aceitar não é, irmã, acreditar. A Bíblia diz que os demônios acreditam e temblam. Aceitar é querer a ensinança de Cristo. Desde hoje eu quero me tornar um seguidor de Cristo. Quero obedecer minha palavra. Quero viver em Cristo. Quero ser uma nova criatura em Cristo. Porque quem está em Cristo, nova pessoa é. A coisa velha passaram. Tudo se hizo novo. Aleluya. Cristo é a solução para vós. Cristo é a vida eterna para vós. Glória a Deus. O homem pode hasta viver sem Cristo.
Pero duro será morir sem Cristo. Bendito Dios. Porque aqueles que morrem em Cristo, querem dizer, sendo crente, fiel, obediente, têm a vida eterna, Gloria a Dios. têm a salvação, têm vida, porque Cristo é a vida. Hará parte da primeira ressurreição, porque Cristo é a primícia de los que morreram, e quando Ele venir buscar a tua igreja, Ele vai ressuscitar a primícia. Bendito seja o Senhor, aqueles primeiros que morreram. Vamos de água, pastor. Vou ter que entregar a tua vida a Cristo. Amém? Santo Jesús. Entrega a tua vida a Cristo. Gloria a Dios. Pode barrar. Entrega a sua vida a Cristo. Entregar a vida a Cristo é aceitar com todo o seu coração. É ser um compromisso com Deus. Gloria a Dios. É renunciar a sua vontade e sujeitar-se na vontade de Deus. Irmãos, sabe quem está falando contigo? Um senhor de 47 anos que aceitou a Jesus quando tinha 16 anos. Gloria a Dios. Eu aceitei a Cristo com 16 anos de idade. São 31 anos que eu estou servindo a meu Jesus. Gloria a Dios. Encontrei a paz, encontrei a vida, encontrei a felicidade, encontrei satisfação para minha alma. E se vou me pergunta, pastor Renato, eu vou querer deixar Jesus? Nunca eu quero deixar Jesus. Aleluya. Prefiro que me leva, que muera, que esté com Ele, do que deixá-lo. Porque Santo. Cristo é tudo. Gloria a Dios. Cristo me amou. Cristo me amou. E eu quero dizer para você que Cristo também te amou e te ama. Agora tu vai rechazar ou aceitar o amor de Deus. Gloria a Dios. Você sabe qual é o pior pecado que existe? O pior pecado que existe é rechazar a salvação. Gloria a Dios. É rechazar este regalo de Deus chamado salvação. Deus dijo: hijo, aqui está, eu te perdono, eu te aceito. Tu serás mis hijos, hará mi voluntad. Mi hijo murió por ti para te purificar, para te limpiar, para te dar uma nova vida. Venga a mim, eu vou guiar sua vida, eu serei tu Deus. E tu disse: não, outro dia, eu não quero compromisso com Deus. Este é o pior pecado que existe. O pecado em rechazar a salvação de nosso grande Criador, de nosso grande Deus. Gloria a Dios. Aleluya. Por isso não rechaça-lo, aceita-lo. Eu quero dirigir uma invitação a los hermanos que todavia não são crentes, que querem hoje aceitar o amor de Deus, que desejam hoje agradecer a Deus pelo sacrifício que Jesus hizo na cruz por ti. Gloria a Dios. Eu reconozco, papá, este regalo que tu me has dado, que foi tu hijo que morreu por mim. Eu lo aceito, lo abraço, eu lo quero. Graças porque tu me amas, meus irmãos. Aí vai nascer a fé salvadora em sua vida. Santo Dios. E Deus vai perdonar todos os teus pecados e vai escrever seu nome no livro da vida. Mas é necessário que tu aceites o amor de Deus. Onde está a primeira pessoa que deseja aceitar o amor de Cristo nesta noite? Gloria a Dios. Que deseja entregar a tua vida a Jesus. Pastor, hoje eu aceito. Hoje eu recebo este regalo. Hoje eu entrego minha vida a Jesus. Onde está a primeira pessoa? Os irmãos sigam orando aí em oração, orando em pensamento, para Deus romper cadena, para Deus salvar, para Deus libertar. Onde está a primeira pessoa que queira ser um compromisso com Deus? Gloria a Dios. Onde está? Haga-se com tu mano que eu vou orar por você. Eu sei que Cristo te vai perdonar a hora. Eu sei que Cristo vai escrever seu nome no cielo. Onde está os pródigos? A pessoa herida, a pessoa pródiga que está parada. Deus está te chamando para reconciliar.
Deus está te chamando para tu volver. Deus está te chamando para aceitar su amor e sua graça. Onde estão os pródigos? Os que deixaram o caminho de Deus e de se reconciliar. Haga assim com a mão. Eu vou orar por ti. O Senhor te ama. O Senhor te ama. O Hijo de Deus te ama. O Hijo de Deus te invita para uma grande salvação. O Hijo de Deus te ama para a vida eterna. A Bíblia diz: se hoje oyeres su voz, não endurezcais vuestro coração. Alça a mão, vou que queira ser um compromisso com Deus. Aleluia. Eu vou orar por ti. És noite de salvação para ti. És noite de vida eterna para ti. És noite de vitória. Aí está a primeira alma. Onde está a segunda alma que deseja ser um compromisso com Deus? Aleluia, Jesus. Deus bendiga minha irmã. Este compromisso não é com o pastor, é com Jesus. E Deus hoje vai transformar a vida dela. Vai sair daqui uma nova criatura. Onde está a segunda pessoa? Seu coração está acelerando. Deus está falando contigo. Venga, venga-lo, venga-lo. Venga Cristo. Venga, o Senhor abriu contigo. Jesus morreu para te salvar. Jesus sofreu por ti. Jesus já hizo su parte.